Olá, queridos amigos e irmãos, estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando o estudo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E esta semana nós vamos falar sobre os primeiros líderes da igreja cristã primitiva. Estaremos estudando esta semana os capítulos 6, 7 e 8. E aqui nós vamos então encontrar relatado pelo médico Lucas como que os primeiros líderes da igreja foram escolhidos e o que aconteceu com estes líderes. Nós agradecemos a cada um de vocês por nos acompanharem a cada dia nas redes sociais e vocês que nos acompanham também nas rádios web, Rádio Viva FM e também na Rádio AG7 Live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos porque temos mais um dia de vida e também temos agora a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento da Tua Palavra e abençoe a cada amigo e irmão onde quer que se encontre, especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu conheces o nome de cada um deles, são centenas de pessoas, e todos nós cremos no poder que Tu tens para solucionar os nossos problemas. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos esta semana falar um pouco dos primeiros líderes que a igreja cristã primitiva teve, e entre estes líderes estavam ali os judeus helenitas. E alguém pode não saber o que é um judeu helenita. Judeu helenita eram aqueles que nasceram fora da Judéia, nasceram em outros países e que haviam voltado para a Judéia. Então, estes judeus são chamados helenitas. E os outros judeus que nasceram ali na Judéia, que permaneciam ali, se chamavam judeus hebreus. Tá bom? Então, esses judeus helenitas, eles, embora fossem judeus, em muitos aspectos eles eram diferentes dos judeus que nasceram e permaneceram na Judéia, os judeus hebreus. Inclusive, nós vemos essa diferença mais visível porque, como regra, estes judeus helenitas, eles não conheciam o aramaico, que era a língua falada naquela época na Judéia. Então havia outras diferenças também entre os judeus helenitas e os judeus hebreus, diferenças culturais e também diferenças religiosas. E por estes judeus helenitas terem nascido em terras estrangeiras, eles não tinham aquelas raízes nas tradições judaicas dos hebreus, ou quem sabe até tinham raízes, mas essas raízes não eram tão profundas como as raízes dos judeus hebreus. E então nós podemos aqui deduzir que esses judeus helenitas, eles não estavam tão ligados às cerimônias do templo e também aos aspectos da lei mosaica aplicadas apenas à terra de Israel. Nós lemos aqui em Atos no capítulo 6 e no verso 1, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui fala que o número dos discípulos crescia. Discípulos são aqueles que são seguidores, né? Nós somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus. Então este número de discípulos estava crescendo. Então houve murmuração dos helenitas, houve uma reclamação dos judeus que haviam nascido em outros países e vindo para Jerusalém, que estavam agora morando em Jerusalém. Eles se queixaram contra os judeus hebreus, aqueles que nasceram e que viviam na Judéia. Então, as viúvas dos helenitas, as viúvas daqueles que nasceram fora da Judéia,
elas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades. Eles davam mais atenção às viúvas dos judeus hebreus, daqueles que nasceram e permaneciam ali em Jerusalém. Nós falamos na semana passada, no estudo que fizemos, que naquela ocasião, movidos pelo Espírito Santo, muitas das pessoas cristãs vendiam suas propriedades, suas casas, e então levavam para os discípulos, e os discípulos então distribuíam aquele recurso que havia chegado a eles com as pessoas que precisavam. Então era como se fosse um caixa único. As pessoas não eram obrigadas a vender e doar suas coisas, mas eles sentiram no coração o desejo de fazer isso. E então eles vendiam, levavam, davam para os discípulos e os discípulos distribuíam para as demais pessoas que estavam necessitando de recursos. Interessante que Ananias e Safira, eles também tiveram esse desejo de doar as propriedades que tinham para a igreja que estava nascendo, só que eles retiveram uma parte, e quando Pedro perguntou se tudo estava ali, eles disseram que sim, quer dizer, eles mentiram ao Espírito Santo, acabaram morrendo por causa da mentira. Eles não eram obrigados a doar tudo, mas como eles fizeram um compromisso com Deus de doar tudo, então eles, retendo uma parte, estavam mentindo e por causa disso eles morreram. Houve então, por causa dessa reclamação dos judeus helenitas, a escolha dos primeiros líderes da igreja. Nós vemos que muitas das vezes também em nossas igrejas, nas nossas comunidades, surgem queixas, reclamações por este motivo ou por aquele. E nós sabemos, amigos e irmãos, que quem procura trazer essas reclamações, essas queixas para dentro da comunidade, são pessoas que são motivadas pelo inimigo. O inimigo, ele não quer que nós permaneçamos unidos. O inimigo quer que nós tenhamos dissensões entre nós, tenhamos discussões, brigas, sabe? Nós acharmos que alguém está sendo mais beneficiado do que outro. E então os discípulos, percebendo que o inimigo estava com essa artimanha, eles então tiveram a ideia de que estes judeus helenitas escolhessem 7 pessoas, 7 diáconos, para poderem tomar conta então desta situação das viúvas helenitas que não eram atendidas como deveriam ser atendidas. E em Atos capítulo 6, versos 2 a 6, nós lemos: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqui foram escolhidos os 7 diáconos, e em destaque nós vamos ver aqui o Estevão e Filipe, que se destacaram entre os demais, e eles então ficaram responsáveis para cuidar das necessidades dos irmãos, e os discípulos ficaram encarregados de pregar o evangelho. Nós agradecemos a você que está nos acompanhando. Nós desejamos a você um bom dia e voltaremos então amanhã dando sequência a este estudo e vamos falar um pouco sobre o ministério de Estevão. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.